Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então, mais um dia aqui do nosso encontro. Esse é o segundo encontro, tá, do grupo nesse semestre, né? E tem muita gente nova aqui, né, que eu tô vendo aqui. Tem uma galera nova aí. Antes da gente conversar com essa galera nova, saber um pouco do background de cada um, só para a gente ver, né, quem que está entrando, né, se já tem um conhecimento prévio e tudo mais. Vamos explicar um pouquinho sobre como que é, o que que é o grupo, né? Muitos alunos confundem o que é o grupo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o que é o grupo, revisitar isso e como a gente está pensando em conduzir as nossas atividades, tá? Então esse é o grupo do OffSec, esse é um projeto de extensão, tá? Cadastrado no SIGPEX. A gente foi contemplado como bolsa, né? Inclusive o Gabriel tá aqui, ele é nosso ele é nosso bolsista e ele que vai ajudar aí a gente a organizar o grupo, tá? Então, se vocês tiverem qualquer coisa, vocês podem ou me procurar ou procurar o Gabriel, se for mais acessível a ele, fique à vontade, né? Para conversar sobre o grupo, saber mais, talvez tirar dúvidas, etc. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é a gente aprender sobre segurança ofensiva, tá? Então, a gente quer, e aí eu ressalto, é segurança ofensiva, não é defesa, é ataque, tá? E aí a ideia é a gente aprender a atacar sistemas, né, para a gente poder competir nessas competições de catch the flag da vida, tá? Então, a maioria das pessoas aqui no grupo estão começando, tá? Estão bem no início, então, poucas pessoas sabem coisas um pouco mais avançadas, né? Então a maioria tá começando agora, né? Obviamente a gente já teve uma experiência de quase um ano, né? Mas a gente começou no primeiro semestre de 2024, mas a gente começou para valer mesmo, né? Com os encontros aqui nessa sala no segundo semestre de 2024, né? E então tem uma galera que já está um semestre na frente, digamos assim. Então, para quem nunca fez nada nessa área, essa galera que já está com a gente há um semestre já fez algumas coisas, né? Então, eles já brincaram no CTF do Try Hack Me algumas vezes. A gente viu alguns conteúdos interessantes. Então, a gente falou sobre SQL Injection com SQL Map. A gente já falou sobre o Limpis, sobre o Get a Focal Pins. A gente já falou sobre... O que mais? Sobre o Exploit DB. A gente já falou sobre. O que mais a gente já falou? Sobre o GoBuster, né? Que o Ítalo deu uma aula de GoBuster. Enfim, a gente já falou sobre Netcat, a gente já falou sobre PHP Code Injection, então a gente já falou sobre algumas coisas. Todas essas coisas que a gente já falou tá no nosso canalzinho lá do YouTube, tá? Então vocês podem assistir. E aí eu convido todas as pessoas, né, que estão entrando agora e que não fez os CTFs que a gente fez no semestre passado, que procurem lá no WhatsApp. No WhatsApp eu deixei, inclusive, fixado os dois CTFs que a gente fez no semestre passado e o conteúdo que a gente viu. Então, vocês podem olhar lá, clicar no link, ir lá para né, o conteúdo ali, né, assistir a aula. Então, tem aula, tem slides, tem anotações no Notion, né? Então, tem várias fontes aí para vocês pegarem, né, pegarem esse conhecimento que a gente trabalhou esse conteúdo que a gente trabalhou no semestre passado para poder tentar fazer os CTFs, tá? E a nossa metodologia é orientada a CTF, tá? Então, CTF é o Catch the Flag, para quem não sabe, é basicamente um desafio, tá? Que vocês precisam resolver para conseguir pegar essas bandeiras, digamos assim, né? Então, basicamente funciona assim: você levanta uma máquina virtual que tem algumas vulnerabilidades, e aí você tem que atacar essa máquina virtual e ir pegando essas bandeiras, tá? Para solucionar o desafio. E aí, para isso, vocês vão ter que usar ferramentas e conceitos, né, de ataques de segurança ofensiva para poder fazer isso. É bem divertido, quem nunca brincou disso vai achar legal, eu imagino. E são cenários realistas, assim, né? Então, a gente muitas vezes a gente faz cenários só para reforçar um conceito, né? Obviamente. Mas algumas situações são bem realistas, assim, né? Então, a gente é, explora vulnerabilidades que você pode encontrar aí na vida real, tá? E que vocês vão encontrar na vida real, muito provavelmente. Beleza? Então, o foco principal é esse, é aprender técnicas de segurança ofensiva através desses desafios práticos, tá? E aí a gente quer fazer um desafio prático por mês,
né? A ideia é aumentar o número desses desafios práticos, né? À medida que a gente for acumulando conhecimento, porque a gente estava vendo que muito do que a gente já viu dá para resolver um monte de CTFs por aí já, né? Então já dá para brincar de muita coisa. Então, então, à medida que a gente for progredindo com o conteúdo, né, com as ferramentas, aí vocês vão ter mais condições de fazer mais CTFs aí, tá? E aí, assim, eu falo, façam muitos CTFs, tá? Então, a galera que vicia, acha legal e fica fazendo CTF à noite, final de semana, então para de jogar CS, COD, sei lá o que que vocês jogam, vai brincar de hackear nos CTFs, que é bem bacana também. Faz corujão na parada. Hoje em dia não faz isso, né? Antigamente tinha esse conceito de corujão das lan house, né? Enfim, mas... Enfim, então façam bastante, que isso vai ser muito importante para o desenvolvimento de vocês dentro dessa área, né? Então, no nosso curso, né, aqui na UFSC de Araranguá, né, nos cursos de tecnologia, a gente não vê muito essa parte de segurança ofensiva. Na verdade, a gente não vê nada, né? Então, eu acabo colocando alguma coisa em redes 2 do TIC, né? Mas quem é da computação mesmo, eu acho que não vê nada de segurança ofensiva da engenharia, né? A gente vê alguma coisa de segurança em algumas disciplinas, né? Como sistemas operacionais, a gente vê um pouquinho, redes de computadores, a gente vê um pouquinho, né? Mas também não é muita coisa, né? É uma parte da disciplina. Então, a ideia aqui do projeto também é vocês terem essa possibilidade, né, de descobrir essa área de segurança ofensiva e, quem sabe, talvez seguir, né, o caminho profissional de vocês ali, né? E aí a gente quer dar todo o suporte para vocês ir desenvolvendo e, quem sabe, conseguir certificações, né? E conseguir estágio na área, né? Trabalhar, por exemplo, como pen tester, né? Fazendo testes de invasão em sistemas reais, né? Gerando relatórios e tudo mais. Dá para trabalhar remoto com isso aí para empresas de fora. Então, o ideal, né? O que a gente quer é daqui a um tempo, né? Ter pessoas aqui do grupo que talvez trabalhem na área, né? Então, isso pode ser bastante interessante também, tá? Beleza. Como isso é um grupo é um projeto de extensão, né? E extensão, projeto de extensão, a gente tem que ter uma interface, né? A gente tem que acabar colaborando ou alcançando instituições e pessoas que estão fora da UFSC, tá? Então, para a gente encaixar, né, numa questão assim de extensão, a gente tem que fazer algumas coisas que, né, que enquadra a gente dentro de um projeto de extensão. Então, por exemplo, a gente organizou algumas ações que a gente tem pensado, né, para fazer esse intercâmbio, né, essa interação com pessoas de fora, né? Quais são elas, né? A gente vai falar um pouquinho mais quando o Gabriel for falar um pouco da ideia do cronograma e tudo mais, mas só para adiantar, a gente quer montar, por exemplo, um curso para pessoas idosas ou para pais, para ensinar, por exemplo, ferramentas de controle parental, tá? A gente quer também participar das visitas guiadas. Hoje que está tendo uma. Beleza. Então, hoje está tendo uma. Infelizmente, a gente não vai conseguir participar, porque a gente ainda não produziu material para a gente fazer parte. Mas a ideia é que a gente apresente também, junto com o pessoal das visitas guiadas, né? Então, apresentar algumas coisas para os alunos de ensino médio. O que seria legal apresentar? Coisas que talvez despertem o interesse deles para vir para a computação, né, para a área de tecnologia. Então, uma das ideias que a gente tem é montar alguns ataques e fazer a demonstração desses ataques para os alunos. Então, a gente monta uma rede, tem um ponto de acesso, talvez a gente monte uma rede ali no laboratório da Lia, né? Ou no lugar que vai ser a apresentação. E aí a gente deixa essa rede sem senha e aí a gente monta um ataque de man in the middle. Então, ou seja, então de snifar pacotes, né? Alguma coisa assim. E aí a gente mostra, ó, a gente pega um celular nosso, a gente conecta nessa rede e mostra para os alunos, ó, esse cara aqui conectou nessa rede, essa rede não tem senha, é uma rede, né, que pode ter alguém ali que está fazendo alguma coisa maliciosa, e aí a gente vai implementar um ataque, sei lá, de snifar pacote, pegar senha, né, e mostrar para eles, olha, se você usar essas redes que não são protegidas, dá para, né, extrair informações importantes de vocês, etc. E aí falar um pouquinho sobre como que a pessoa pode evitar isso. Então, derrubar um Wi-Fi, né? Então, a gente levanta um Wi-Fi ali e tal, coloca os dispositivos ali para conectar e a gente vai e derruba, né? E fala, olha, tem como derrubar o Wi-Fi e tal. Enfim, fazer coisas assim que talvez seja interessante, que desperte assim o interesse, né? E falar um pouco sobre a computação a partir daí. Eu acho isso muito legal, né? Mas aí a gente tem que implementar esses ataques, né?
e organizar uma apresentação para falar um pouquinho sobre isso, né? Outras coisas que vão ser importantes, a gente quer implementar um CTF externo, né? Então, convidar pessoas de outras universidades para vir para cá ou fazer online. Então, a gente vai pensar como que a gente vai conduzir isso aí. E aí a ideia seria montar o nosso CTF e competir com pessoas de fora, tá? Então isso pode ser interessante também. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de ajuda de vocês. Então, todos esses objetivos aí que envolvem, né, esse intercâmbio com as pessoas de fora, a gente vai precisar de vocês, tá, para fazer. Então, a gente vai precisar de pessoas que estão aí, né, interessadas em aprender segurança ofensiva para contribuir com conteúdos, né, apresentações, né, para a gente conduzir o grupo assim, tá? Principalmente as pessoas que querem horas de extensão curricularizadas, né? Então a gente sabe que a gente, dentro do curso de computação, TIC ainda não tem, né? Mas dentro do curso de computação, a gente precisa de horas de extensão curricularizadas. Dentro da engenharia de computação, a gente precisa de 432 horas, né? Então, são muitas horas. Então, é interessante vocês participarem de projetos e pedirem essas horas. Aqui no OffSec, a gente dá essas horas, mas a gente espera uma contrapartida, obviamente, que seria participar desses objetivos, né, de interações com a comunidade externa. Então, quando o Gabriel for mostrar o cronograma, quando a gente for falar do cronograma, a gente vai falar um pouco sobre os objetivos e cada objetivo a gente queria que pessoas que pediram a popularização que se disponham a fazer parte daquele grupo, tá? Então, eu quero participar desse negócio aí, desse curso dos pais, de falar sobre controle parental. Beleza, então a gente junta uma galera, sei lá, vamos ver quantas pessoas que a gente tem, e aí junta a galera, e aí a gente tem que conduzir isso aí, né? Como que a gente vai pensar no formato da apresentação, como que vai ser, se a gente vai fazer presencial ou não, como que a gente vai atingir as pessoas, para que elas venham aqui na UFSC, para a gente poder, né, fazer um curso assim. Enfim, então a gente vai ter que ir pensando, aí vocês vão ter que montar o conteúdo, estudar. Então, todas essas atividades relacionadas a isso, né, vai ser importante para dar essas horas de curricularização, tá? Então, a curricularização ela funciona assim: eu dou normalmente 4 horas. Obviamente, eu posso dar mais horas dependendo do engajamento e da quantidade de contribuição que a pessoa está disposta a dar, tá? Tem gente que já ganhou 6 horas, e, enfim, então a gente pode ir conversando em relação a isso, tá? E aí, como são 4 horas, são 2 horas estando presente aqui, participando das sessões, e são 2 horas extras que vocês vão estar trabalhando nesses conteúdos dentro desses objetivos que a gente vai montar, beleza? As horas complementares também funcionam assim, né? Então, o pessoal do TIC, eu acho que aqui não tem. O pessoal do TIC não está vindo mais, com exceção do Derek, que eu estou vendo aqui. Hum. Ah, beleza. Uhum. Ah, legal. Legal, legal, massa. Então tem uma galera à noite também do TIC. Tá. Aí depois a gente pode ir vendo, né? Como que a gente coordena essas coisas. É. Então, aí o pessoal do TIC também, se quiser horas complementares, né? Então também tem que participar das atividades para ganhar essas horas complementares, né? A gente vai fazer um controle dessas horas, tá? Então, ainda não, a gente não formalizou ainda como que vai ser isso, mas a gente vai fazer o controle, né? Então, as pessoas que não participarem, e aí? Então, assim, as pessoas têm que participar das atividades. Vou fechar aqui porque tá gravando. Eu não sei se quer aparecer ou não, vai que você me processa, né? Direito de imagem. Então, beleza. Então, assim, a gente vai fazer o controle, tá? Então, eu tenho 4 horas de curricularização, massa. Então, vocês vão ter que participar desses nossos encontros, tá? Para manter essas horas. Então, se você deixar de vir, né? Ah, eu não vi um dia. Não, tudo bem. Um dia, ok, né? O que não pode é abandonar e aí depois, no final do semestre, falar, professor, cadê minhas horas, né? Então, o que não pode é isso, né? Uma vez ou outra, a gente sabe que a prioridade de vocês é o curso, certo? São as disciplinas. Então, é época de prova. Não fica brincando com o CTF, não. Vai estudar, pelo amor de Deus, né? A gente não quer que vocês reprovam por causa do
do grupo não, tá? Então, dê prioridade, obviamente, ao curso de vocês, às disciplinas. Então, se não puder vir por conta de disciplina, tudo bem, a gente entende e você não vai ser punido por conta disso. Mas, obviamente, a gente vai precisar de uma frequência boa, né? De presença aqui no grupo, de contribuição com o grupo, tá? Tanto aqui nos encontros de segunda, quanto, né, nessas atividades que a gente vai estar fazendo aí dos objetivos e tudo mais, tá? E aí a gente vai ver uma forma de fazer isso, sei lá, uma chamada ou alguma coisa assim, aí a pessoa que não vier muito ou não dá muita notícia, aí eu vou entrar em contato e vou ver o que está rolando, e aí a gente vai conversar para ver como que vai ficar as questões das horas, tá? E aí, assim, muitos alunos, e por isso que eu estou fazendo esse discurso todo, né? Eu peço até desculpa que estou, né, falando muito aqui, mas tem muito aluno que acha que isso aqui é uma aula. E isso não é uma aula, tá? Isso aqui é um grupo, você pode pensar a priori, um grupo de estudo, é um projeto de extensão, né? Obviamente, então é um projeto de extensão que está no SIGPEX. Mas você pode pensar também como um grupo de estudo também, tá? Então, assim, não espere que eu venha aqui e fique dando aula, porque não é esse o intuito, tá? O intuito é a gente estudar, né? Obviamente, eu estou aqui, né? Tem outros alunos que são experientes, né? Inclusive, tem alunos que são mais experientes que eu nessa área de segurança. Então, a minha área mesmo de formação não é segurança, minha área é rede de sistemas distribuídos, né? Especificamente sistemas autonômicos e autoadaptativos. Então, depois, se o pessoal quiser conhecer o que que eu trabalho, depois a gente pode conversar. Mas a priori essa é a minha área. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área de sistemas autônomos e autoadaptativos. E nenhuma dessas fases eu trabalhei com segurança, tá? Então a gente está aqui junto para aprender junto. Obviamente eu tenho uma bagagem maior, né? Muitas vezes maior do que vocês, em relação a sistemas, no geral, sistemas computacionais. Então, na área de sistemas operacionais, redes, sistemas distribuídos, ferramentas, desenvolvimento web, etc., né? Então, eu consigo ajudar muito nesses conceitos, que a área de segurança é uma área que a gente chama de, ela é ortogonal, né? Que a gente fala. Então, se você for pensar nas camadas do sistema, né? Pensar na infraestrutura, na plataforma, no serviço, etc., a segurança está ortogonal a essas camadas, né? Então, ela pega mais de uma camada. Então, a gente precisa, quando a gente trabalha de segurança, a gente precisa saber dos conceitos de computação como um todo, né? Então, a gente vai ver aqui hoje sobre hash, né? E a gente estuda hash lá em estrutura de dados, depois a gente estuda um pouquinho na parte de segurança, né? Porque a gente usa muito hash na área de segurança, né? Assinatura digital e coisas do tipo. E aí a gente precisa saber um monte de coisa. A gente precisa saber um pouquinho de matemática, a gente precisa saber, né, um pouquinho de desenvolvimento web, um pouquinho de sistemas operacionais, um pouquinho de redes de computadores, né? E um pouquinho de banco de dados, um pocão de banco de dados, né? Então tem muita coisa que a gente faz com ataque de banco de dados. A gente tem que saber um pouco de arquitetura e organização de computadores, né? A gente tem que saber um pouco de assembly, se a gente quiser fazer engenharia reversa e desenvolver os nossos próprios exploits. Então é uma área que exige um conhecimento muito amplo da computação. E esse grupo é um grupo de apoio para as pessoas que querem entrar nessa área, né? Porque muitas vezes você vai entrar nessa área, muito provavelmente, né, a galera que não teve, né, e não tem, né, na maioria das universidades, acaba tendo que aprender sozinho. Então, você conversar com os alunos que são mais experientes aí, aqui no nosso Meet tem o Derek, né? O Derek trabalha com isso, ele é um cara que manja muito, né? Então a gente pode confiar bastante nele, né? Ele tem um conhecimento muito grande nessa área, ele atua, né? E tudo mais. Tem também o Gabriel lá da UFSC de Florianópolis, né? Que ele trabalha no Ubuntu, inclusive ele já formou, então ele tem muita experiência também nessa parte de segurança, né? E o que que essa galera fez, né? Eles aprenderam sozinhos, muitas vezes, né? Então, eles tiveram que correr aí por trás e aprender as coisas sozinho, e fazer as coisas sozinho. E essa curva de aprendizado acaba sendo muito complicada. Então, a galera que gosta mesmo, ela acaba indo atrás e aprendendo sozinho, né? E aí precisa insistir bastante, porque esse começo é muito complicado. Então, tem gente aqui que eu sei que é do começo do curso, né? Segundo semestre e tudo mais. Então, para essa galera, de fato, entrar, né, e entender as coisas acaba sendo difícil, porque a gente vai falar sobre coisas de banco de dados e eles não viram banco de dados. A gente vai falar coisas sobre, sei lá, sistemas operacionais ou redes de computadores, eles ainda não viram essas disciplinas, né? Então, a gente tenta dar uma fundamentação teórica antes de entrar no que a gente vai fazer, e aí essas pessoas vão aprendendo, vão entendendo. Então, o grupo é um pouco assim, né?
essa ajuda, né? Porque você precisa saber muito de computação para poder entender a segurança. Então, o que a gente faz? A gente dá essa ajuda para vocês, né? Então, a gente vai explicando esses conceitos e facilitando a entrada de vocês nessa área, tá? Então, a ideia é um pouco essa. Ah, e aí, o que eu estava falando, né? A ideia é o seguinte, é o ponto que eu quero chegar. Então, durante o nosso semestre, a gente vai fazer vários CTFs internos e esses encontros aqui, eles são reservados para a gente discutir conceitos, né? Conceitos, ferramentas, etc. E aí, como que é a dinâmica? A dinâmica é assim, a gente tem um CTF, e aí a gente vai falar sobre isso, mas só adiantando. A gente tem o CTF dia 31 agora, então na próxima semana já vai ter um CTF. E para a gente fazer esse CTF, a gente vai precisar do que o Ítalo vai ensinar para a gente, tá? Então, funciona assim. Então, no próximo CTF que a gente vai marcar, tem uma data de sugestão ali no cronograma, mas eu acho que a gente vai ter que conversar um pouco sobre ela. Então, para o CTF subsequente, né, a gente vai ter que aprender algumas coisas para poder fazer esse CTF. Então, a gente sempre faz assim, a gente pega um CTF, vê como que resolve ele, né? Eu e a pessoa que escolheu o CTF, a gente conversa como que resolve ele. Com base em como a gente resolveu ele, a gente gera um conteúdo e a gente vê esse conteúdo durante o mês até chegar a data do CTF. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar o primeiro CTF, se eu não me engano, a gente teve que ver um pouco de básico de Linux, a gente teve que ver SQL Injection, a gente teve que ver o Get Focal Pins, a gente teve que ver um pouquinho do Exploit DB, né, para poder fazer o primeiro CTF, por exemplo, né? Então a gente dá uma pincelada nisso tudo e aí vocês vão tentar colocar isso tudo na prática para poder vencer o desafio, né? Então a gente faz assim, a gente organiza assim. E aí a gente quer organizar o semestre inteiro de CTFs e já ir preenchendo, né, os nossos encontros com conteúdo. Eu já adianto que o próximo CTF, sem ser o da próxima segunda, a gente vai ter que aprender sobre Metasploit, por exemplo, né? Então, aí qual que é o ponto-chave? A gente vai precisar de vocês se candidatarem para explicar o que é o Metasploit, como que usa o Metasploit, etc. Senhor, eu nunca ouvi falar de Metasploit. O Ítalo nunca ouviu falar de Hashcat até semana passada e vai apresentar alguma coisa aqui, certo? Ferramenta top demais. É. Mas é só para vocês entenderem assim, que não necessariamente você tem que saber da coisa para vir aqui apresentar, tá? E é desejável que vocês se manifestem para estudar essas coisas e trazerem, tá? E aí é importante. Falar, ah, meu professor, eu não sou muito bom de ensinar, tal. Não, tudo bem, é aqui que você vai aprender, tá? Então, parte da questão do projeto de extensão é isso. É vocês aprenderem essas soft skills que vão ser muito importantes para vocês, né, no mercado de trabalho. Então, vocês vão ter que aprender a fazer uma apresentação, a comunicar conceitos que muitas vezes são complexos, né? Então, vocês vão ter que aprender a aprender, né? Então, muita coisa do curso, né? Eu gosto até de falar isso, né? Quando eu fiz a minha graduação, eu fiz minha graduação entre 2006 e 2010. E na época, eu lembro que eu não vi, por exemplo, na disciplina de inteligência artificial, a gente não viu redes neurais profundas, né? Não tinha isso. O que a gente viu de rede neural era tão ridículo que quase não foi, entendeu? E hoje em dia só fala muito disso, né? Isso está muito em voga, né? As redes neurais profundas, né? Então é só para vocês entenderem que a tecnologia ela vai evoluindo, ela vai mudando e vocês têm que aprender a aprender. Então é bom vocês terem a base, obviamente, mas a partir dessa base vocês vão correndo atrás. Então, se sabem algoritmo, teoricamente tem condições de aprender qualquer linguagem de programação, né? Obviamente, é importante também entender os paradigmas, né? Então, você sabe paradigma estrutural, né, imperativo, etc. Então, toda linguagem é assim. Se você fizer algoritmos com isso, você consegue aprender a sintaxe, porque o resto é só sintaxe, né? Então, você sabe, por exemplo, linguagens funcionais, beleza, você vai aprender Haskell, você vai aprender Scala, se você sabe o paradigma funcional, né? Então, é isso. Então, se sabendo a base, você vai ter que correr atrás. E aí a ideia do grupo é um pouco essa, tá? Então é isso. Então eu falei muito. Eu vou mostrar aqui, projetar aqui o cronograma, e aí eu vou pedir pro Gabriel, o pessoal aí da web deve estar vendo agora. Pedir pro Gabriel comentar um pouquinho aqui, né? Sobre a ideia aqui do cronograma, e aí eu vou vou pontuando as coisas aqui. Uma vez, né? É, Então, beleza. se quiser chegar mais perto aqui, porque eu não sei se
Se Se não alguém que quiser não me aparecer. conhece da sala, né? Eu sou o Gabriel. O professor falou, qualquer dúvida que tiver e não quiser incomodar o professor, pode mandar mensagem para mim. Eventualmente eu vou incomodar ele depois, mas não fiquem com vergonha. O começo é sempre meio turbulento mesmo. Só também falar que quem quer hora de extensão e que não tem eventualmente falado com o professor ainda para ser cadastrado lá no portal, fala o quanto antes, porque daí a gente já fica sabendo quem está interessado em participar mais ativamente do grupo e a gente vai começar a distribuir tarefas, porque vocês viram pelo tanto que o professor falou que a gente tem muita coisa para fazer. Isso. Falando um pouco do cronograma em si que a gente montou essa semana, é meio embrionário ainda. A gente só fez um esqueleto da ideia para a gente ter uma organização. Podem até ver que tem datas sugeridas dos CTFs, que nem o professor falou, e não tem conteúdo nenhum, obviamente, porque os CTFs não foram escolhidos ainda. Que nem o professor disse, a gente vai escolher um CTF e vai gerar conteúdos a partir daí. Essas primeiras atividades que a gente tem ali são as já mais recentes que a gente já tem definidas, né? Que nem a aula de hoje do Ítalo, inclusive o nome dele vai estar ali como uma forma também de ratificar que ele está presente no grupo, que ele está participando, é mais uma forma de ver que ele está ativo. Tem a sugestão da visita guiada que também era hoje, que o professor citou, que é uma coisa importante da gente fazer, que é gerar um conteúdo para a gente poder participar da visita guiada, mais uma forma de mostrar que vocês estão engajados, de contabilizar as horas e, enfim, tudo isso é voltado para manter todo mundo ativo no grupo, fazendo alguma coisa e validando as horas que a gente precisa. Aí sobre as atas do CTF a gente vai ter que falar, né? Mas a sugestão que pelo menos eu tentei dar para o professor foi de tentar manter ou no início ou no final do mês, para não ficar muito quebrado, ficar mais certinho. Aí a gente colocou as atas ali de todas as primeiras segunda-feiras do mês, com exceção do dia 31 ali, né? Que é para a gente não ficar tanto tempo sem. E seria um CTF mais tranquilinho semana que vem. E aí, de mês em mês, tendo 3 semanas no geral para explicar conteúdos diferentes até o mês de junho, que teriam 2 CTFs, porque o semestre acaba, acho que no meio de julho, né? Então, enfim, para manter certinho, teria 3 CTFs, eu acho que até o final, né? Uhum. Não sei mais o que precisa ser dito. Ah, é isso. A ideia é essa. Aí, uma outra coisa que eu coloquei os. Desculpa, porque. Sai da frente. Aí. Tá, aí eu coloquei algumas coisas aqui, né? Como alguns objetivos, né? Então a gente quer os CTFs internos, tá? Entre 5 e 6, né? Você tinha colocado 6 ali, eu coloquei 5, porque a gente vai ter que discutir algumas coisas ali. CTF externo, esse aqui para o primeiro semestre, talvez a gente não consiga, mas seria interessante a gente montar uma equipe que vai estar trabalhando na organização desse CTF externo. Então é bom a gente começar desde agora, tá? Porque o CTF externo vai precisar de muita coisa, né? Então a gente vai ter que ver se a gente vai fazer ele online ou não, se a gente vai usar o nosso servidor aqui ou não. Como, que equipe que vai juntar para organizar o servidor? Agora a gente tem um servidor e um ponto de acesso que a gente pode configurar para usar, né, nos nossos CTFs, né? Então a gente vai precisar de pessoas para mexer, para botar a mão na massa nisso aí, né? E decidir se vai fazer online, se vai fazer presencial, né? Talvez tentar entrar em contato com, né, para ver se a gente consiga prover um coffee break, alguma coisa assim. A gente vai ter que fazer divulgação disso, né? Então tem o pessoal da SATIC, tem o pessoal de outras universidades aqui, né, ao redor que a gente pode chamar para participar, né? Então tem, obviamente, o pessoal de Floripa, mas tem também o pessoal da URGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre. Então a gente tem que pensar nessas coisas todas, né? Vai pensar se vai fazer, por exemplo, parte da semana acadêmica ou não, né? Então tem um montão de coisas que a gente tem que pensar, então a gente tem que organizar um grupo para pensar nessas coisas e ir tocando essas coisas desde agora, tá? Então quem gosta de organização de evento, quem quer participar, ou, né, para saber como que funciona a organização de um evento, acho isso aí muito importante, tá? O lance das visitas guiadas eu chutei, né? Porque normalmente elas vêm por demanda, assim, a gente não sabe muito bem como que funciona. Mas seria muito importante a gente montar uma apresentaçãozinha, né? Para a gente já poder participar, né? Poder participar e contabilizar, né? Para o pessoal. Porque a visita guiada também, a gente apresenta as coisas para as pessoas de fora, né? E para os alunos e tudo mais, mas é uma boa oportunidade do pessoal aqui de dentro saber que a gente existe,
também, né? Então tem a Juliana, né, que ela coordena, então ela vai saber que nosso grupo existe. Ela, a priori ela não sabe, Nossa, sabe? Ela sabe por causa do Ítalo. Porque a gente faz parte da Lia também, né? Então, perfeito, perfeito, legal. Entendeu? Então, assim, e aí, quanto mais a gente se envolver nessas ações dentro da instituição, mais a gente vai ficar sendo conhecido. E aí, mais vai atrair pessoas aí, né, para fazer parte do grupo e ajudar a gente a fazer mais coisas legais, né? Gabriel. É, não, nem o professor falou, não tem uma data definida, não tem um É dia, meio aleatório, né? é aleatório. Então seria legal a apresentação ser preparada, né? Não é pressa, não é para agora. Mas é legal estar preparada já, e já ter o nome da pessoa que vai apresentar, porque foi na sexta para segunda, de vez em quando é segunda para terça, é sempre um dia, dois dias de antecedência. É. Então já, a pessoa já tem que estar preparada. Né? É, Preparar os materiais é um dos pontos que a gente tem que fazer, tanto para as visitas guiadas quanto para o próximo tópico ali, que é a aula para a comunidade. isso. E aí, da ideia da visita guiada, eu penso assim, não só fazer um grupo para gerar o conteúdo, mas um grupo que pode ficar de prontidão ali, né? Então, talvez, sei lá, segunda, pô, caiu justamente perto da minha aula ali, ou então tem uma prova, eu não vou poder ir. Aí outra pessoa pode, entendeu? Então, fazer um grupo mais assim para, né, que pode se disponibilizar para ir apresentar quando precisa, tá? Então, isso é importante também ter essa disponibilidade, né? Porque senão cai sempre na mão da mesma pessoa, igual o Ítalo cansou de apresentar. Então, é quase sempre ele. É, quase sempre ele que faz as apresentações da Lia, né? Tem outras pessoas ali na ADM que eventualmente fazem, né? Mas é mais você, eventualmente. É. Então é bom que a gente diversifique, tá? E isso é um ponto muito importante, galera. É, a gente chegou até aqui, né? Porque um grupo relativamente pequeno de pessoas insistiram, tá? Porque à medida que a galera não for apresentando, né? E não for contribuindo, vai ficar muito pesado para um grupo pequeno de pessoas. E aí vai ser difícil viabilizar isso. Então, é muito importante que vocês participem de uma forma ativa, tá? A minha ideia mesmo é eu não precisar nem de vir aqui, né? Então, eu vou vir, eu gosto, eu quero estar envolvido e tudo mais, mas normalmente os projetos de extensão, a ideia é que os alunos assumam mesmo, para ter responsabilidade, para ter dados, né, prazo de entrega para desenvolver toda essa questão mesmo que vocês vão precisar no mercado de trabalho, tá? E aí a aula para a comunidade, né? Eu tinha pensado nesse controle parental, isso foi uma questão que eu levantei, né? A gente pode pensar em outras coisas, né? Pode pensar até em cursos para empresa, não sei, a gente... Estou jogando ideias aqui, tá? Mas eu tinha pensado em uma coisa assim, controle parental para pais, etc. Pode ser alguma coisa para escola, pode ser, enfim, pode ser qualquer coisa de segurança que vale a pena, né? Mostrar. Pode ser para polícia, né? Então a gente tem dentro do nosso grupo, no encontro passado, o Robson, que é policial civil aqui do estado de Santa Catarina, ele participou. Então pode ser até alguma coisa para eles, né? Então a gente monta um material de apoio. Ah, você caiu, a gente pode até uma coisa que a gente queria fazer é pegar os dados da polícia, né, se eles puderem disponibilizar para a gente saber qual é o maior, qual que é o principal golpe que a galera cai aqui na região. E aí a gente montar um material educacional para essas pessoas, para evitar de cair nesses golpes. Então a gente faz panfleto, a gente faz videoaula, a gente divulga esse material em WhatsApp, nas redes sociais, etc., em porta de escola, para chegar nessas pessoas, para elas saberem como que elas têm que se comportar dentro né, de uma dada situação, né? Então, não sei se o pessoal cai muito em golpe de WhatsApp, né? Alguém falando que é filho da pessoa, e a pessoa vai dar um dinheiro, né? Então, esses golpes estão meio manjados, né? Mas eu não sei o né? Porque existe também manjado dentro da nossa bolha, né? Mas a gente é uma galera mais, né, que tá olhando para isso, né? Que sabe dessas coisas, né? Mas tem uma população aí que não sabe, que não chega a informação. Então, talvez pensar nessas questões seriam interessantes também, tá? Então, essas ideias, assim, pode ser legal. E pode ser uma questão interessante também até levar para a empresa, assim, né? Então, sei lá, você pode começar a criar, e é uma coisa que seria muito interessante, você começar a criar cultura de empresas da região ser aberto para fazer, por exemplo, sei lá, testes de invasão nelas, né?
Então a gente bate na porta e fala, olha, a gente é do grupo de segurança ofensiva da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sei que vocês têm um projeto aqui, sei lá, é, vocês têm uma plataforma de nuvem, né, sei lá, na Connect, algum, sei lá, essas empresas aí, né? E aí a gente queria fazer um teste de invasão, né? Se vocês puderem, eu não sei se vocês, né? E a gente vai e conversa e a gente monta uma equipe que talvez faria, né, esses testes de invasão dentro dessas empresas aqui da região, né? De graça mesmo, a priori, assim. Depois a gente pode montar uma parceria de alguma forma, né? E aí vocês aprenderiam na prática como faz o teste de invasão. E aí quando você bater na porta aí, fazer, sei lá, um estágio, então até aplicar para uma vaga mesmo na área de segurança, né? Ofensiva, você já tem até experiência, você tem portfólio, ó, escrevi esse relatório nessa empresa, a gente achou essas vulnerabilidades. Então, assim, isso é legal, né? Então, então, o nosso grupo está aberto a essas coisas, tá? E aí só depende de vocês botar a mão na massa, tá? Então, o grupo, por exemplo, da Quanto é bem independente nesse sentido, né? O pessoal da LIA, dos projetos da LIA em geral, são bem independentes nesse sentido também. Então, a gente conta com vocês aí para pensar e a gente botar a mão na massa. E eu estou ali para tentar viabilizar, tentar ajudar, tentar fazer um intercâmbio aí para vocês. Fechou? É basicamente isso. Uma das coisas que a gente quer fazer aqui, ó, e aí eu vou falar de um ponto, seria assim, ó. Depois, quem tiver mais conhecimento, né, na área, ou né, que já fez, então o Nicolas e o Gabriel têm feito muitos CTFs aí, né, eles têm participado de umas coisas interessantes. Então, se você já fez um CTF e tem algum conteúdo interessante que você usou para poder explorar o CTF, né? Entre em contato com a gente, porque o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer uma lista de CTFs já, agora, né? Para ir populando essa tabela. Para quê? Para que a gente já coloque aqui, ó, para vocês saberem assim, dia, sei lá, dia 12 sei lá, dia 12 de maio, tá aqui, né? Dia 12 de maio a gente vai ter um CTF. A gente vai ter um conteúdo, né, para o CTF de junho. Então, aqui, estou olhando aqui, ó. Então, dia 12 de maio, certo? Vai ter uma apresentação de um conteúdo que vai ser, né, que a gente vai fazer no CTF de junho. Então, assim, então é legal a gente ter os CTFs previamente catalogados para a gente popular quais são os conteúdos que a gente vai ver durante o semestre. E aí uma pessoa, por exemplo, fala assim, eu não sei nada de, sei lá, Metasploit. Talvez, né, se eu tivesse mais de uma semana para poder, né, entender, poder conversar com o professor, eu me sentiria mais à vontade de apresentar. Então, se a gente tiver esse cronograma pré-organizado, vocês já podem ir estudando esse conteúdo para lá na frente apresentar. Então, eu acho que isso facilitaria também a questão, né, da galera se voluntariar. Porque o do Hashcat, por exemplo, eu mandei no semana passada, final de semana passada. Então, a pessoa teria só meio que o fim de semana para poder estudar para vir apresentar. Então, talvez ficava muito, muito perto. Então, essa questão de ter esse cronograma de conteúdo, eu acho que facilitaria muito também, tá? E aí a gente quer, né, exaurir, fazer todos os CTFs do nível easy lá do TryHack. E é muita coisa. É muita coisa. Então, talvez a gente não consiga fazer isso nesse semestre, né? Mas pelo menos ver todo o conteúdo que daria possibilidade para a gente, né, resolver. Uma coisa que foi bastante interessante, né, que o Gabriel até comentou comigo, ele pode falar mais se ele quiser, até o Nicolas, eles estavam fazendo um CTF do TryHack mesmo, né? É uma E competição. de uma competição mesmo, e aí ele falou assim, nossa, eu consegui fazer uns negócios aqui que a gente viu no semestre passado. Né? Então, tem muita coisa que a gente viu no semestre passado, muita ferramenta, muitas técnicas que eu peguei o CTF, assim, vocês não sabem o que está no CTF, né? Então, não tem como preparar para ele. Então, você vai tentando aquilo que você sabe. E aí, eles conseguiram explorar muita coisa interessante só com o que eles aprenderam, né? Então, é isso. Então, agora eu vou passar para o Ítalo, para ele poder apresentar.